gostar de rock não é gostar de um estilo de música. Gostar de rock é um estilo de vida. E eu acredito que o rock não é este bicho que o povo pinta, que o rock também é cultura. Bem, eu curto demais os shows do Miguel. Lá ele não é meu filho, lá ele é o artista. Se você é mãe, você sabe o que é isso. E o Lucas também, desde bebê, ouve muito rock. Pois o pai dele ficava com ele e botava para ele ouvir rock. A Emília, desde pequenininha, que ela gostou assim, tipo de rock. Ela gostava de, já pequenininha, ela já gostava de bater em tampa de panela, dizer que era a bateria dela. A Emília incentivou a Camila também, aí a Camila agora tá com ela, né? O Lucas tinha na faixa de 8 a 10 anos, né? Foi quando foi em 93, quando eu mudei para Campinas para fazer meu doutorado. E ele lá pediu que eu comprasse uma guitarra para ele. Ele já tinha um violão, mas ele não alcançava o violão. Miguel pequenininho, eu me lembro na época daquelas músicas do Gilberto Gil, Palco e Realce. O Miguel deste tamaninho, com os pregadores de roupa aqui no cabelo, cantando Subo Nesse Palco. Pediram para comprar as guitarras, o baixo e a caixa de som, pedal. Começaram a ensaiar aqui dentro da minha casa. E começou o barulho, era rock, minha filha, rock pesado, pauleiro mesmo. Eu digo, agora danou mesmo. De 13 para 14 anos, começou a ouvir aquele Iron Maiden, é rock. Comecei a notar que ele gostava de rock. E hoje está aí no que está. O interesse dela pelo rock, eu acho que foi muito formação de turma que ela tinha, né? Ela convivia com o irmão mais velho, Matheus, que gostava e muitas coisas ela se espelhava nele. O primeiro violão e a primeira guitarra foi a avó, a bisavó, aliás, né? A que eu falei que é minha avó que incentivava. E ele sempre foi um pouco autodidata, mas teve aula de violão. O Lucas começou a despertar, né, para tocar mesmo, tocar guitarra, tocar violão, mais ou menos por volta dos 10 anos. E quando ele chegou aqui, os meninos do prédio, mais ou menos da mesma idade dele, se reuniam lá embaixo no prédio para tocar violão, tocar guitarra, e ele começou a despertar o desejo de também ele tocar. Ele conseguiu um grupo de amigos e fez uma banda. Ele se reuniu numa garagem da casa de um dos colegas, o primeiro estúdio, o primeiro local de ensaio, eles próprios pintaram, fizeram a decoração. Eu me lembro demais, eles fazendo isolamento acústico com esponja e caixa de ovos. O Thales começou a se interessar pela guitarra, começando pelo violão. No Colégio Batista tinha aula de música e o professor, inteligentemente, estimulou que as crianças, que os meninos trocassem os instrumentos. Me lembro demais do primeiro, como é que se chama? Audição, né? Apresentação deles no colégio final de ano, né? Que ele mais os colegas tocaram com o professor Asa Branca. Foi a coisa mais linda, mais emocionante. Pois é, no colégio, né, ela gostava de tocar violão, começou assim. Aí depois é que ela começou a tocar bateria. Ele gostava do Nirvana, né? Nirvana, Green Day. Eu fui fazer um período do meu doutorado em Paris e lá ele conheceu Metallica. E ele ficou maluco, né, com coisa do Metallica, com um som mais forte. Teve um show do Metallica lá em Paris, ele foi, né? Ele estava muito emocionado, né? E a ida do Lucas a esse show, né, do Metallica lá em Paris, eu acho que foi um marco na iniciação dele pelo interesse, pelo menos que eu percebesse na música do Red Rock, né? Red Rock metal, essa coisa. Ver a primeira guitarra, né, que ele... Acho que foi no aniversário dele, ele fez uma vaquinha com a família toda, todo mundo perguntava que ele queria dinheiro para comprar minha guitarra, quer dinheiro para comprar minha guitarra. E depois daí ele quis continuar aprendendo violão, eu coloquei no conservatório, porque naquela época era o único lugar realmente que eu sabia que ensinava música, era o conservatório.
Tanto que ele chegou a ingressar na faculdade de música. Mas a gente sempre incentivou a música porque era o que ele queria, a gente via que era isso que ele queria. Mas do conservatório ele ficou, sei lá, um mês, se muito, se tanto. Ele disse, mãe, não é isso que eu quero outra coisa. Mas eu não passava pela minha cabeça que coisa era essa. Eu acho até mesmo que ele não sabia o que era. E quando ela começou a derivar para o rock, aí saiu do piano para o teclado, para a guitarra e tal, eu fiquei um pouco decepcionada, mas... Eu comecei a reclamar mais quando eu vi que não tinha jeito, eu abandonei. Não fazia mal, né? E até hoje não fez, né? Porque ele é um roqueiro, mas é um roqueiro que sabe levar a vida. O primeiro show que eu fui acompanhar o Felipe, eu quase que eu caio. Vale, meu Deus do céu, que música, meu Deus, esse pessoal batendo no pescoço. Fiquei assim, apavorada. O primeiro que eu fui, eu fiquei muito impressionada, né, com a força, com o carisma. Porque eu lembro que o Lucas disse assim, que ele precisava ter mais presença no palco. E ele, como é uma pessoa muito determinada, ele foi fazer teatro, né? E ele tem um cabelo grande, balança o cabelo quando está no palco e tal. E aquilo eu fiquei muito impressionada, muito emocionada, né? Apesar da música, não é uma música que me agrada, mas o que ele estava fazendo e aquela plateia, né? Ele tinha um público que estava ouvindo, que estava gostando daquilo que ele estava fazendo, né? Eu estava olhando para ele, vendo como mãe, o meu filho que está, né, tendo sucesso, né, em determinado ambiente que o respeita e que o admira. Foi na casa da minha irmã, que eles se animaram tudo para ir fazer esse show, quando meu sobrinho tinha chegado dos Estados Unidos, e a gente ia fazer uma festa lá na casa da minha outra irmã, né? Uma festa grande. E eles pediram, mãe, será que nós podemos tocar lá? E eles se animaram também para receber eles como músicos, né? E montaram lá o palco deles e tal. Quando eles terminaram tocado, feito aquele barulhão todo, chegou meu irmão e disse, que hora que vai começar o show dos meninos? Acompanhei várias vezes. Shows ali, me lembro muito ali no São José, no Teatro São José. E eu fui com a filha dela, minha neta, certo? Então estávamos lá, as 3 gerações, né? E a minha neta vibrou muito, e eu vi outros pais lá vibrando e tal. Então aquilo assim me deu um orgulho, certo? Inclusive eu tenho amigas que já foram assistir os shows, né? E ficam revoltadas porque eu não vou. Mas, claro, você tem que fazer um sacrifício e, pelo menos, você precisa ver o Yuri no palco, ele se transforma, ele se torna um gigante, né? Diz que ele dança, que ele canta, que ele toca com a alma. Aí foi que eu entendi, porque ele gostava tanto de música, que até então eu não achava que aquilo era profissão, que ele fosse dar bem naquilo ali, tá entendendo? E aí eu tive a certeza de que daquilo ali ele jamais ia sair. Eu gosto de todo tipo de som, na verdade. Agora, eu acho que o som muito metal, muito pesado, não é muito agradável aos ouvidos. Eu não sei como é que eles gostam realmente daquele metal bem violento. As letras ninguém entende. Se é que tem letras, né? Eu acho que são só mais barulhos. Porque através do rock eles expressam os anseios, os protestos sociais. Alguém que preste atenção à letra do rock, vê que o rock não é só zoada. O rock tem uma mensagem. Quando eu vejo o Lucas no palco, eu choro. Simplesmente eu passo o show inteiro chorando. Eu fico feliz, né? Por ele estar fazendo uma coisa que ele gosta, estar realizando o sonho dele. Inclusive, um detalhe assim que um dia me envaideceu muito. A gente estava no show com ele e aquele pessoal vibrando, 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 e um deu uma garrafa de cerveja para ele. Mas ele não bebeu. Hoje ele vai para o show, eu entrego a Deus e recebo. Deus traz ele de volta. O Miguel, com relação ao estudo, ele nunca foi muito estudioso, não, mas sempre foi muito inteligente. As notas começaram a vir muito baixas, o colégio começou a reclamar, né? E a gente começa a condicionar, cara, tu tem primeiro que estudar, aí as cobranças vêm, né? E aí ele chegou para mim,
logo no começo, disse que estava pensando em trancar a faculdade. E eu disse para ele que eu não admitia. Não querer continuar os estudos, não querer cursar uma universidade, eu não nego, isso me preocupou um pouco, porque aqui, principalmente no Nordeste, um certificado de curso superior é importante. E ele, com o rock, conseguiu chegar onde ele queria. Então, essa preocupação foi aos poucos se dissipando. Porque o Lucas realmente passou no vestibular da primeira vez, não teve problema, para Ciências Sociais, depois para Filosofia, e não sei se... E eu acredito que a música não interrompeu o interesse dele pelos estudos, não atrapalhou, né, a vida estudantil do Lucas. E, pelo contrário, eu acho que fez com que ele descobrisse outros interesses, né? Cheguei a pensar que fosse atrapalhar estudo, mas na realidade não atrapalhou. Ela se saiu bem na escola, se saiu bem na universidade, hoje ela tem duas formaturas, né? O Amaldes hoje terminou Sociologia, já fez mestrado. O Jolson terminou a faculdade de Música e está fazendo Direito, já está para terminar Direito. Eu só posso ter muito orgulho deles. Assim, eu fico muito preocupada e assim me chocou, e eu sei que é um outro momento, né, digamos assim, das simbologias do rock, é a questão da tatuagem. Eu não gostei, eu fiquei muito preocupada, eu não queria que o Lucas tivesse tatuado o corpo. Mas também é uma escolha dele, né? Eu disse, olha, Lucas, uma vez ele me pediu, queria tatuar, queria que eu pagasse, olha, se depender do meu dinheiro, meu filho, você não vai ter tatuagem no seu corpo. Eu proibi, eu pedi que se eles fossem fazer tatuagem, algum dia, eles deixassem para fazer depois que eu morresse, para eu não ver nenhum com o corpo tatuado. O receio não é que uma mãe deve ter, não é em relação nem a tipo de música, não é a tipo de por exemplo, usar um piercing, uma tatuagem e tudo. O receio que a mãe deve ter é em relação à falta de moral ou conduta. E graças a Deus eu sempre tive essa segurança em relação aos meus filhos. Eu acho que de uma certa forma eu sempre liguei rock pesado à droga. E uma coisa que realmente me espanta, assim, e me deixa mais tranquilo nessas bandas é que eu não vejo droga, eu não vejo bebida. Então isso foi uma coisa que me tranquilizou muito. Eu não posso negar que havia uma preocupação com droga, com certeza. Embora eu jamais tivesse tido um indício de que isso pudesse estar acontecendo. Que eu tinha também meus receios, a gente tem porque eles são adolescentes em formação, né? E a gente não sabe a convivência com pessoas diferentes, com pessoas que realmente são usuários de drogas, não só no rock, mas acho que em todos os ambientes hoje existe, né, usuário de droga. Eu e o Miguel sempre tivemos uma conversa muito aberta entre nós. E ele sempre foi muito orientado a não entrar numa dessa. Ele sabe que isso não é que uma coisa puxa a outra. O rock não puxa a droga, não é isso. Existe, eu acho que a droga não existe só nesse contexto do rock. Não, isso eu nunca me preocupei porque eu acompanhava de perto, eu via. Eu achava também que eles não iam fazer bobagem. E a maioria dos amigos deles são pessoas normais também, são umas pessoas boas. Eles fizeram um ciclo de amizade muito bom com esse movimento deles de rock. A Associação Cultural Cearense do Rock, eu conheço, né, assim, eu nunca fui, não conheço, assim, mas eu sei que existe, porque o Lucas comenta e o pai dele também comenta. Por conta dessa associação, as coisas realmente melhoraram um pouco para os roqueiros. E é da onde tem vindo, talvez, as maiores projetos para que eles continuem tocando, né? E essa associação, ela cresceu, ela tem uma força, ela tem uma visibilidade no cenário musical que eu respeito muito. Eu tenho uma admiração muito grande por aquelas pessoas que têm um papel social a cumprir, e a associação faz isso. Eu me preocupava muito quando eles começaram a fazer aqueles shows grandes, via banda de Recife, via banda de
de São Paulo, vinha banda de, acho que de quase todo o Brasil. Eu já ficava me tremendo, porque eu sabia que ia dar um Renato do tamanho do mundo. O Renato era o prejuízo mais grande do mundo e quem tinha que pagar era eu e o pai deles. Bom, ser mãe de um roqueiro, metaleiro como eles chamam, não faz a menor diferença. Se ele gostasse de MPB ou se ele gostasse de música clássica, isso aí não faz diferença. Qualquer mãe aceita o filho se ele é um bom filho de qualquer forma. É um pouco sofrido, no sentido de que, na verdade, o retorno é a muito longo prazo. Então, nesse ponto, para a mãe de roqueiro, é continuar com o filho debaixo da minha asa, né? Digamos assim, em termos de sustentar. Ser mãe de roqueiro é a insegurança que a gente sente, os receios, o temor de que aquilo ali vai atrapalhar a vida profissional deles, vai atrapalhar os estudos. Mas eu acho que isso é um temor que a gente não deve ter. E acho até que a gente deve acompanhar mais de perto